A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje um programa com uma história de um rolo amoroso e que teve o desfecho. E que a gente vai descobrir, eu não sei qual é o desfecho, vou descobrir junto com vocês. O programa de hoje é sobre uma trama amorosa complexa que envolve tempo, lidar com traumas, se acostumar com outras perspectivas e uma atitude que precisa ser tomada. O programa de hoje vai ser bem maluco. E hoje quem vem explicar pra gente esse rolo todo é ele, Jean. Salve, Jean! Salve, Hernani. É um prazer estar aqui, contar essa história meio louca, né? Do jeito que você definiu aí foi muito bem definido, porque é uma história da vida, cara. A vida é essa loucura aí. E é bem isso mesmo. Jean, a gente precisa entender antes quem é o Jean. Você disse que você passou por um momento de baixa autoestima, que você teve que se reencontrar, e aí foi aonde você começou a sair com muitas mulheres. Você pode explicar esse processo desde o começo pra gente? Por que você tinha baixa autoestima? Como que foi isso? E como que foi essa conversão pro Jean comedor? Perfeito. Vamos lá. Eu queria dizer também, acrescentar, que nesse momento da minha vida, com 28 anos, eu tô num momento de autoconhecimento da minha vida. Então eu vou falar um pouquinho de agora para eu voltar lá para trás, que faz bem parte disso, inclusive. E eu gostaria também, Hernani, que você ficasse à vontade, se sentisse aberto de fazer perguntas, porque, bom, como é muita coisa, eu posso deixar passar. Então isso até me ajuda, inclusive, a não me perder no raciocínio. E na linha de raciocínio. Enfim, vamos lá. Eu, Hernani, no começo do mês eu fiz uma sessão de ayahuasca. Já ouviu falar de ayahuasca? Já. Cara, e foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Foi agora, foi dia 6, eu acho, se eu não me engano, de agosto, de setembro. E foi uma parada, assim, que mudou minha vida. Me fez ver muitas coisas desses traumas que eu vivi no passado, que me fizeram enxergar muita coisa boa hoje na minha vida, inclusive. Então eu tô nesse momento de autodescoberta, me descobrindo mais, e passar por essa história agora, nesse ponto da minha vida, me faz ver as coisas de uma perspectiva diferente de que eu não via anteriormente, entende? Eu vou te explicar, vamos lá. Agora sim eu vou começar do começo. Quando eu era criança e até parte da minha juventude, parte adulta da vida, eu tive um grave problema de fobia social. Isso, cara, eu tava pensando sobre... Bom, na ayahuasca veio muito isso também. Mas passa um filme na sua... É uma coisa bizarra. Não tem explicação pra quem nunca viveu, nunca tomou chá, nunca viveu essa parada. Foi minha primeira vez e foi bizarro. Eu sou uma pessoa descrente, assim, eu sou bem cética com tudo, mas essa foi uma parada que mudou minha vida. E quando era criança, cara, a minha vida foi um inferno. Na criança, juventude e até um pouco da minha vida adulta. Isso, cara, transformou minha vida de jeito ruim, cara. Era um inferno, porque eu não conseguia... Hoje eu não terminei a escola. Eu tenho até o primeiro grau do ensino médio. Então, eu ia
eu ia à escola aos trancos e barrancos. Isso era motivo de muita dificuldade, porque na minha família ninguém sabia o que eu tinha, porque não queria ir para a escola. Então, para muitas pessoas do meu ciclo, eu era só um vagabundo que não queria estudar. Quando nunca foi isso, sabe? O problema é mais fundo, mais interno, só que, cara, naquela época, para saber o que era isso, sem informação, inacessível, é difícil. Então, isso jogava minha autoestima lá para baixo, porque as pessoas diziam que eu não queria nada com nada. Cara, para eu falar com uma mulher na minha juventude foi uma dificuldade, era dificuldade extrema. Então, tudo isso contribuía para uma autoestima horrível. E as pessoas, tipo assim, chegou ao ponto de a minha mãe ter que ir comigo para a escola. Pensa, uma adolescente com a mãe para a sala de aula. Nossa! Pois é, era um problema, porque eu não conseguia, eu tinha ataque de pânico severo, assim. Muito, muito, muito difícil. Era muito difícil eu sair do meu quarto, entende? Sair do meu ciclo social familiar, era horrível. Então isso culminou em muitas coisas. Por exemplo, meu pai me batia muito, cara. Meu pai me batia muito. Isso hoje em dia até me fez questionar se eu tinha mágoa dele, mas eu acho que não, porque assim, meu pai, minha família é tudo pra mim, coitados, também não sabiam como lidar com a situação e eu era muito difícil, eu era uma criança e jovem muito difícil, muito Mas fechado. e por que você tinha isso, Jean? Por quê? Então, cara, eu não sei, pode ter sido um trauma de quando eu era bebê, esses traumas podem ser desenvolvidos. Depois de anos e anos, eu fiz mais de 15 anos de terapia pra superar essa parada. Então, pequenas vitórias, desde a minha juventude até a fase que eu sou hoje, cara, fizeram ser de quem eu sou hoje, sabe? Eu também não sei por quê, mas foi adquirido, cara. Eu tinha esse trauma. E isso acabou com a Ô, minha Jean, vida. sem sacanagem, fala pro ouvinte, porque às vezes quando eu falo, parece que eu tô tipo forçando a barra. Aham. Fala pro ouvinte. Essas pequenas vitórias, que às vezes pro povo é bobeira. Eu já vi Aham. um ignorante falar assim: grande merda, você sai pra trabalhar, grande bosta, todo mundo faz isso. Cara. Às vezes, pro outro é uma vitória, ô Jean. Fala pro ouvinte aí direto, porque o ouvinte às vezes acha que é mentira minha. Cara, às vezes você Com acordar certeza. já é uma vitória. Às vezes você tomar um banho é uma vitória. Perfeito, Hernani. E isso também combina que eu passei por um quadro de depressão fudido. Que hoje eu vejo assim que foi perigo. Era perigosíssimo, cara. Eu fantasiava várias vezes, saía andando por aí. Pensa, uma criança. Uma criança de 10, 11 anos, cara, com um trauma desse era difícil. E era difícil, Hernani, em todos os ambientes. Por exemplo, meus familiares, meus tios falavam que eu era um vagabundo, que eu não queria nada com nada. Então é difícil. Isso te joga, cara, pra baixo de uma maneira horrível. E aí, diversas vezes meus pais perguntavam, cara, o que você quer da vida? Você vai ficar aí pra sempre? E isso, Hernani, em todos os ambientes. Amigos, família. E aí você vai pra escola com a sua mãe. E os professores falam, cara, você não tem vergonha? E isso, Hernani, tudo te joga pra baixo, cara. De uma maneira horrível, assim. Eu nem jogo uma parcela de culpa pra todo mundo, porque é foda também. Ninguém sem saber. Eu também não sabia o que eu tinha. Eu só sei que eu tinha um quadro de ansiedade fudido. Então, essa questão das vitórias, com a terapia, ela foi me fazendo... Cara, minha psicóloga me ajudou demais. Ela foi perfeita na minha vida, assim. Então, por exemplo, você conseguir conversar, o mínimo que seja com uma mulher, é uma vitória, cara. Você sair do seu quarto no fim de semana pra socializar com alguém é uma vitória. Você acordar realmente é uma... Eu lembro de uma vez que eu tava deitado na minha cama e eu falei, olha... o meu sonho é esse, eu ficar no meu quarto pra sempre, sem ter que falar com ninguém, sem ninguém encher meu saco. Cara, isso é sonho pra vida de alguém? Isso é pensamento de uma pessoa depressiva, sabe? Não é correto. Então essas pequenas vitórias, aí, cara, os 18 anos, já pulando um pouquinho pra frente, tirei minha carteira de motorista, que possibilitou fazer mais coisas. Outra coisa que foi importantíssima também pra mim foi o esporte, cara. O futebol meio que salvou a minha vida, de certa forma, assim. Porque era o único lugar onde eu extravasava e era a minha válvula de escape. Então, assim, minhas semanas eram todas dentro do quarto, porque eu não ia pra escola, não socializava. E no fim de semana eu conseguia extrapolar um pouco isso no futebol. Mas peraí. Ah, Você saiu da vamos escola lá. com quantos anos? Cara, eu saí da escola na 7ª série, eu devia ter 15 anos, talvez, 14. Então, o resto da minha vida eu passei... Tudo bem que eu já não ia antes, então
minha mãe vivia implorando nas secretarias das escolas para eu passar de ano, porque eu ia, tipo, 3 vezes no mês, 4 vezes, aparecia. Então era meio que assim, cara, na pura pressão, porque meu pai me batia pra caramba, eu odiava esse clima em casa. E foi meio que assim, uns trancos e barrancos, aí eu conseguia chegar à 7ª série. Aí o primeiro ano que eu fiz já foi depois de muito tempo com Supletivo. supletivo, exatamente. Eu já tinha 18 anos. Aí, quando eu tive que pular para outra escola, essa parada voltou da ansiedade. Porque eu mudei de sala, já não conhecia ninguém, então essa parada voltou. Aí eu deixei de novo, entendeu? Sério? E foi bem assim, cara. Sim, sim. Aí até hoje não voltei. Porque eu comecei a trabalhar também. Bom, e aí, cara, com o futebol também. E na juventude também, quando eu era moleque, 16, 17 anos, meus pais falaram: olha, se você não quer estudar, você vai ter que trabalhar. E aí era o inferno, porque todo trabalho que meu pai me arrumava, eu conseguia ir 1, 2 dias. Porque era um ataque de pânico, ansiedade assim, triste. Era triste. Era difícil. E então, cara, você sair desses trabalhos também já voltava tudo de novo, cara. Esse sentimento de estar decepcionando todo mundo é horrível. É sufocante. Sufocante. Então, todo o meu entorno era difícil sobreviver. E isso, cara, sem falar a mulher, né? Que eu não conseguia chegar perto de uma. Então, peraí, quer dizer que você abandona a escola na 7ª série, sua vida era o futebol e o quarto. E era a única coisa que eu tinha, cara, no fim de semana, assim. Única coisa que eu conseguia respirar, sabe? Mas você fazia o que com esse tempo livre? Fazia nada, cara. Eu ficava o dia inteiro no meu quarto, vendo TV ou jogando videogame. Cara, era um inferno. E, dormir, na depressão eu dormia muito. Então eu passava o dia inteiro dormindo, acordava de madrugada para comer alguma coisa, assistia alguma coisa e voltava a dormir de novo. Boa parte da minha adolescência foi exatamente isso, cara. Essa rotina desgraçada. Então como é que era? Repete a rotina pro ouvinte. Bom, vamos lá. A minha rotina era a seguinte, era dormir de dia, basicamente. Acordava de noite quando não tinha ninguém acordado, porque esse era o meu conforto, não estar com ninguém, entendeu? Acordava, comia alguma coisa, fazia alguma coisa pra comer, alguma besteira, assistia filme, jogava videogame e era isso, cara. A minha vida era essa, não tinha socialização, a não ser nos fins de semana, num sábado, que eu conseguia jogar bola e tudo mais. E os amigos? Era bem isso. Amigos, poucos do futebol. Eram esses que eu tinha, era esses que, bom, a minha maior parte até hoje. Hoje eu conheço bastante pessoas, mas assim, era o que eu tinha, era o futebol, era o momento de socializar, de eu praticar o esporte, e era o que eu tinha, E era meu sonho, na verdade, conseguir ser jogador de futebol, mas nem isso a fobia social me deixou. Eu tive uma grande oportunidade, fui para um clube, eu tava lá, cara, e eu lembro de eu chorando em cima da cama, porque eu não conseguia ficar longe de casa. Não conseguia Sério? ficar longe do meu quarto. Sim, cara, foi um divisor de águas. Eu já tinha 20 anos, e, tipo assim, era uma coisa, eu esperei a minha vida inteira por essa oportunidade, eu tenho talento até hoje, eu jogo futebol até hoje, na várzea, e eu lembro de eu em cima da cama chorando lá num quarto com 15 moleques, era a oportunidade da minha vida, cara. Eu ia jogar a Copa São Paulo, Paulista, que é disputada sempre no final do ano, que é uma coisa que dá muita visibilidade, e eu não consegui, cara, consegui ficar 2 dias, falei, pai, me busca que eu não consigo, e era um ataque de ansiedade, assim, tremendo. Seu pai ficou uma fera. Meu pai, cara, minha mãe me apoiava bastante em tudo. Então ela falava, olha, se você não consegue, vem pra casa, não tem o que fazer. E meu pai também foi sempre um pouco passivo, assim, não entendia o que estava acontecendo também. Foi meio assim. Jean, quem te conhece hoje não vai entender, porque pra mim, eu tá ouvindo isso é uma coisa esquisita. Porque não tem nada a ver com o Jean de hoje. Exatamente, Hernani. Quando eu falei pra você que foram mais de 15 anos de terapia, Hernani, teve uma frase que me marcou muito dela. Ela é uma senhora, cara. Ela é perfeita, assim. Ela foi sensacional na minha vida. Me ajudou muito, cara. Façam terapia. Terapia é foda. E ela falou assim pra mim um dia, dos dias esporádicos que eu preciso voltar e tudo mais. Ela falou, Jean, você lembra como você chegou aqui? Você era um menino. Hoje é o homem que você é com as vitórias que você tem. Você precisa reconhecer isso. E essa questão da baixa autoestima, cara, não fazia eu reconhecer isso. Aí a ayahuasca, cara, foi uma parada que realmente me mostrou. Falou, olha, cada um tem sua luta, você não precisa se comparar com ninguém.
eu tive esse insight. E olha assim, você precisa começar a enxergar suas vitórias, cara. E aí quando eu comecei a sair com muita mulher, eu falava, olha, eu sou tímido e tudo mais. Elas sempre falaram, olha, você não é tímido porra nenhuma. Muito pelo contrário, você é muito extrovertido. Então, Hernani, isso foi uma coisa superada na minha vida de uma batalha gigantesca, cara. Gigantesca. Entendeu? E como foi essa batalha? Cara, era o inferno. Foi difícil superei com muita terapia, então foi isso, assim. Bom, com amigos do futebol, eu arrumei meu primeiro emprego aos 22, 23 anos. Foi agora recente. Então, começar a trabalhar me deu mais possibilidade de eu fazer minhas coisas. E esse trabalho eu consegui ficar. Eu já estava um pouco mais desenvolvido, a ansiedade batia, mas assim, sabe a batalha Davi e Golias? Você é muito pequeno perante aquele problema gigante. Então, o problema não ficou menor. Eu fiquei maior. Eu me equiparo a ele hoje. Então, quando eu estou numa situação que eu sinto ansiedade, eu consigo superar. E é isso que a terapia, a experiência de vida vai te fazer você vencer as coisas. Então, quando eu estava nesse trabalho, eu sentia um pouco, mas assim, eu já tinha vivido algumas coisas, experiências, então, cara, você vai conseguindo ficar e você vai se acostumando com as coisas novas. Porque com a fobia social fazer coisas novas era impossível, conhecer gente nova, ir para lugares novos. E aí depois que você supera isso, cara, é uma maravilha, porque você se solta dessas correntes. E foi maravilhoso arrumar meu primeiro emprego e foi o que me possibilitou começar a sair com a mulherada também. E aí você conhece a primeira por aplicativo, aí sai, cara. Eu lembro que meu primeiro date da minha vida, assim, foi meio difícil, mas aí você sai com a segunda, vai melhorando, e aí você vai pegando o jeito da parada, entendeu? E foi isso, sempre vencer os obstáculos, cara, os pequenos obstáculos. Sair do seu quarto, sair, conhecer lugares novos, pessoas novas. Essas são as batalhas que são necessárias ser ganhas. Porque se você fica dentro do seu quarto, cara, realmente você não vai conhecer o mundo, conhecer a vida, e aquele problema só vai te consumir, cara. Só me consumia. E foi bem assim. O primeiro trabalho foi onde? O meu primeiro trabalho foi numa empresa aqui em São Paulo, muito gigante, ela é multinacional, de automação predial. Então eu vivi em muitos lugares com muitas pessoas diferentes, porque todo dia eu estava em um edifício gigante e importante da Zona Sul aqui. Então eu tava sempre lidando com gente importante e tudo mais. Era meio peão de obra, assim, que mexia com muito cabeamento e tudo mais, muita obra. Mas foi ótimo, foi uma ótima experiência. Hoje eu saí faz uns 5 meses, mais ou menos, dessa empresa. Já tô trabalhando em outro lugar, em outro ramo. Mas foi esse o meu primeiro trabalho, cara. Foi importantíssimo. Eu conheci muita gente, conheci a vida. Mas e aí, você tinha problema de timidez, Como é que você fez pra conseguir trabalhar, maluco? Então, Hernani, eu tinha esse problema de timidez, mas foi o que eu falei. Eu fui superando aos poucos, cara. Foi uma terapia de choque mesmo. Eu precisei ir com muita terapia. Minha psicóloga falava, olha, tá difícil pra mim conseguir, eu não tô, a ansiedade tá foda. E ela falava, olha, você precisa ir, você precisa continuar, não dá pra parar. E foi assim, cara, foi na marra, foi aos poucos que eu fui me soltando mesmo, entendeu? Foi uma terapia de choque mesmo. É mesmo que você tem uma fobia de aranha e você coloca uma aranha no seu braço. E aí, cara, você vai se livrando disso. O trabalho me ajudou demais, inclusive. E aí você foi ganhando força. Isso, exatamente. Fui ganhando força, fui vivendo coisas novas, conhecendo gente nova. E aí, cara, você vai se conhecendo mais também em relacionamento com pessoas. Seja de amizade, seja de não amizade profissional, entendeu? E aí eu fui me descobrindo, cara, nesse meu primeiro trabalho. Ainda hoje, pra você, voltar aos estudos, ainda hoje é um tabu. Não mais, tá? Não mais. Assim, não aconteceu mais porque esse trabalho me consumia muito. Então, eu não tinha tempo pra nada, cara. Agora eu tô com um tempo maior livre, tô trabalhando no período noturno, eu trabalho com logística hoje, trabalho numa empresa de produtos congelados, de alimentos congelados. Então, me possibilita... Então, como eu fico o dia inteiro em casa, eu consigo hoje ter um tempo maior livre e eu vou fazer EAD mesmo. E porque eu quero fazer faculdade e viver o mundo e tudo mais. Me dá a possibilidade de fazer outras coisas e ganhar melhor também, com certeza. Você tirou carteira de motorista?
Sim, aos 18 anos eu tirei. Essa também foi uma tremenda vitória. É, porque eu queria saber como é que E- você fez pra ir nas aulas lá com o professor, com os alunos. Exatamente. Com muita dificuldade também. Com uma ansiedade, cara, que era inacreditável, né? Só quem passa por essas coisas, quem tem fobia de alguma coisa, sabe como é que é. E pensa você viver isso todo dia. Porque, querendo ou não, se você tem isso na sua vida social, você não vive, né, cara? E foi a mesma coisa com terapia. A terapia falou: olha, você não pode desistir, você não pode parar. Tá sendo ruim, mas é necessário. Você precisa ir. E foi a mesma coisa, cara. Essa foi uma grande vitória também, que ela falou: olha, quando eu consegui tirar, ela falou: não, você conseguiu, você tirou uma habilitação que te possibilita fazer várias coisas, trabalhar com Uber, que ela falava, tipo assim, você vai trabalhar sozinho, não precisa lidar com ninguém, não sei, os passageiros, mas aí você não precisa trocar nada com É, eles. é. Então, e foi outra grande vitória também. Foi importantíssimo. Foi importantíssimo pra mim. Hoje eu amo dirigir. Eu vou pro trabalho de carro e é importantíssimo pra mim. Bom, aí já a gente já teve um norte aqui. Já conseguimos pelo menos entender um pouco. Qual foi o processo em que você se tornou o Jean comedor? Você foi em alguns dates, foi tomando gosto. Quando que o negócio realmente virou assim, caralho, agora Então, fudeu. exatamente. Exatamente, cara. Quando a questão é que quando eu fiquei, bom, adulto, trabalhando e começando a sair com a mulherada, eu, Hernani, fui ficando viciado, cara, nessa adrenalina da conquista, sabe? Isso é viciante, é viciante. Essa É. coisa do flerte. E então, quando eu fui crescendo, que eu fui, tipo assim, fui trabalhando, fui começando a comprar minhas roupas, ganhando meu estilo, a barba cresce, você fica bonito, e as coisas começam a acontecer mais fáceis na sua vida, em questão romântica de mulher. Então, as coisas começaram a ficar fáceis. Então, eu marcava um date, cara, 95% dos meus dates eu transava no mesmo dia. Se não fosse no primeiro date, era no segundo encontro. Então, eu era viciado nisso. Então, meus fins de semana e meu salário também começaram a gastar nisso. Então, eu saía, por exemplo, sexta, sábado e domingo, todo fim de semana isso. Eu gastava basicamente, tomava uma cerveja com a menina, conversava, gastava com gasolina, motel. E nessa época, meu pai tinha um Cruze, cara, que era um carrão assim também. Que era uma coisa que impressionava. Então, eu chegava lá com um carro legal, bem arrumado, cheiroso. Porra, começava a conversar, a trocar ideia, que querendo ou não, você vai saindo com a mulher, você vai pegando jeito. E aí, cara, eu conheci a Red Pill também, que me dava umas dicas boas. E como lidar com a mulherada. Esse também era uma coisa, quando eu ficava muito no meu quarto, eu ficava fantasiando. Como eu não conseguia falar com mulher, eu ficava vendo os caras abordando mulher e tudo mais. E falava, cara, quando eu conseguir, eu quero ser assim. Então eu fui adquirindo esses trejeitos sociais que me permitiram sair com muita mulher. E aí, cara, eu comecei a entrar nessa loucura de mulher, comecei a conhecer o mundo, o rolê, comecei a beber também. Então, você vai pra rolê, aí você conhece uma mulher, você sai da balada com a mina. Eu lembro que teve uma vez que foi muito marcante, assim, também. Eu conheci uma menina, a menina chegou em mim, assim, era uma carioca, cara, espetacular. Nem eu acreditava que eu tava com uma menina daquela. E aí ela chegou em mim e tal, eu peguei ela, e nesse dia eu moro em Caieiras, né? E eu tava numa balada em São Paulo, ali na Augusta, cara. E eu lembro que eu saí de lá, peguei um Uber direto, vim pra casa, peguei o carro. A gente foi pra um hotel, a gente transou, cara. E foi uma parada que eu falei, caralho, o pequeno Jean... E essa é uma questão também. O pequeno Jean ficaria orgulhoso, porque se eu chegasse hoje, do jeito que eu estou, pra ele, com uma máquina do tempo, voltasse lá, ele não ia acreditar, nem fudendo. Então, cara, pegar mulher também sempre foi uma prova de que eu conseguia. E quando eu tive meu primeiro relacionamento, que foi o único que eu tive, já faz um ano e meio que eu terminei esse relacionamento. A gente ficou junto por um ano. Eu namorava com ela, eu gostava muito dela, mas só que eu não consegui parar, cara. Eu traía muito ela, porque as oportunidades continuavam surgindo. Eu lembro que eu trabalhando e a bombeira do prédio, cara, começou a dar em cima de mim. E eu comi ela na escada de incêndio. Tipo, assim. Então as oportunidades continuavam... cara, as oportunidades continuavam surgindo, e eu não conseguia desperdiçar a oportunidade. Porque, de certa maneira, Hernani, eu tava provando ainda pro pequeno Jean que eu conseguia, cara. Já não era mais uma coisa só satisfatória, era pra se provar. Exatamente. Tinha a coisa da masculinidade também, que, porra, é homem. Você vê uma mulher gostosa na nossa frente, não tem como, sabe? É. Mas, enfim,
Eu não fui honesto com essa minha ex-namorada e tudo mais. E não foi legal o que eu fiz. Por isso até eu terminei também. E aí eu continuei saindo com muita mulher, cara. E eu fiquei um ano também. Cara, eu lembro uma vez também numa balada que, tipo assim, tinham duas amigas louras na balada. E eu tava trocando ideia com uma despretensiosamente, assim, conversando sobre música. Era uma balada que tinha um karaokê. E aí ela começou a olhar, jogar o cabelo assim pra mim, olhar de uma maneira, cara. E aí eu fiquei com ela, dei um beijo nela e a outra amiga dela já tava me olhando diferente. Duas loiras espetaculares. Duas patricinhas, assim. E aí a outra já tava me olhando, eu falei, ué, cadê sua amiga? Ela falou, olha, fui fumar lá no fumódromo. Eu cheguei lá, ela tava sozinha. Cara, eu peguei ela também quando... Aí, esse momento também foi um divisor de águas, que ela... Depois que eu beijei ela, assim, ela deu um tapa na minha cara e falou, um tapinha, assim, né? Meio que... Enfim. E olhou pra minha cara e falou, olha, você, mano, você tem cara de cachorro, de safado. Você tava beijando minha amiga agora há pouco e veio me beijar e tudo mais. Aí eu lembro que na minha cabeça eu falei assim pra mim, eu falei, caralho... Puta que pariu. O Gian, o pequeno Gian, mano, nunca ia acreditar que eu ia ouvir isso um dia, sabe? Caralho, isso foi foda também. Foi o divisor de águas que eu falei, cara, acho que eu consegui superar muita coisa aqui também, sabe? Então Foi uma fase necessária na minha vida. Foi uma fase necessária. você classifica então que essa parte da... Não precisa ser necessariamente transar, mas a parte da sensualidade, sexualidade, isso aí foi importante pra você lapidar, pra tirar certas coisas. Não, sem dúvida, sem dúvida. De vários aspectos. Pô, você começar a entender as mulheres melhor, você meio que tira essa obsessão do caminho também, cara. Que era uma parada que, pô, você fica, eu preciso pegar mulher. Tipo assim, agora eu tô mais tranquilo, sabe? Muito bem. Tira um pouco dessa ânsia. Bom, aí você passou por todo esse processo. Com questão a mãe e pai, você falou que ficou alguma rusga. Você já, vamos por assim, você já sentou tudo que você sentia de raiva, o seu coração tá em paz? Não, sem dúvida está em paz. Minha família é meu porto seguro, assim. Meus pais são tudo pra mim, são importantíssimos. Foi uma fase difícil, cara, que, bom, foi superado já tudo isso, sabe? Muito bem. Aí, caminhamos para o final do primeiro relacionamento seu, acabou por traição. Aí depois dele, namoro firme, você teve qual outro? Não tive nenhum outro, até hoje. A não ser essa relação que eu tive de alguns meses. Bom, agora chegamos no assunto pra valer. Agora tá valendo, ouvintes. Tudo isso que os ouvintes escutaram foi só pra preparar o terreno pro que vem aí. Exato, foi contexto. Tudo isso foi pra contextualizar. Agora tá valendo. Senhor Jean, como que foi que você conheceu essa menina? Quem é essa menina? Explica pra gente. Vamos lá. Eu não vou mencionar o nome dela aqui pra não expor também. Bom, um ano após eu terminar, eu terminei, eu entrei na vida louca de novo. Comecei a sair com muitas mulheres. E eu tava trabalhando muito, cara. No final do ano passado, em dezembro, eu quase morri, porque eu capotei um carro, né? E eu tive esse acidente, cara. E foi em dezembro, 14 de dezembro, se eu não me engano. E porque também eu tava trabalhando pra caralho, então tava, tipo assim, chegando em casa 1h da manhã, tendo que sair às 6. Então tava dormindo pouco. E foi quarta assim, quinta assim, chegou na sexta-feira, eu fui sair com uma mina lá de São Bernardo do Campo. Então, a gente saiu, eu fiquei virado de sexta pra sábado, sem dormir, porque a gente ficou transando a noite inteira. E chegou no sábado de manhã, eu fui jogar e depois fui pra uma confraternização numa chácara. Então, saindo da chácara, eu tive esse acidente aí também, que foi um marco na minha vida. Que, tipo assim, quase morri mesmo, capotei o carro, eu desmaiei no volante e só acordei no SAMU, assim. De tão exausto que tava meu corpo. E, bom, após esse acidente, chegou fevereiro. E aí, saindo com mulher, e aí eu conheci essa menina no Bumble, que é um aplicativo de namoro, assim. E aí a gente marcou de se ver. Na verdade, a gente tinha marcado de se ver num domingo. E eu tava exausto, eu tinha saído, também tinha ido jogar bola. Eu dei um bolo nela, no pleno domingão. E depois eu voltei a falar com ela, falei, putz, desculpa, olha, eu dormi, aconteceu. E aí a gente marcou depois numa sexta-feira. E aí a gente se conheceu num date assim.
E pra mim não era nada demais, pra mim era apenas mais um lance casual, que eu ia transar, e realmente aconteceu no primeiro encontro. A gente se conheceu, ela era uma pessoa maneiríssima, assim, com uma conversa maravilhosa. Eu fui pra casa dela, a gente transou, eu dormi lá. No outro dia, no sábado também, eu fui embora. E foi isso, assim, foi simples. Aí eu lembro que passou o carnaval, cara, eu postei um stories, assim, fui pra Minas, lugar maravilhoso, meu pai é mineiro. Fui passar o carnaval lá, postei uma foto e ela me chamou de novo pra sair. Ela falou, olha, quando a gente vai ter um novo date? E a gente demorou pra sair a segunda vez. Mas aí aconteceu, a gente saiu a segunda, saiu a terceira vez, a gente transou de novo. E pra mim, até assim, o quarto encontro não era nada, era algo casual, não sentia nada por ela, nem ela por mim, assim. Mas só que a gente continuou saindo, cara, e foi se aprofundando essa relação. Quanto mais a gente saía, mais eu via quão especial era ela, porque ela era diferente de mim, Hernani, que passei por todo esse processo fechado. Ela, cara, ela viveu muito, ela viveu o mundo. Essa pessoa, ela vem de uma família assim, também difícil, família pobre, ela é muito inteligente, então ela estudou, fez faculdade pública, ela passou na turma dela em primeira. Então, assim, com 18 anos, ela foi fazer intercâmbio na Espanha, assim, totalmente de graça, porque ela alcançou as notas que ninguém alcançou, então ela ganhou bolsa para intercâmbio. Então, ela viveu o mundo desde muito nova, conheceu muita gente, fez faculdade pública, né? Então, ela era totalmente diferente de mim. Cara, o jeito que ela falava das coisas me dava uma satisfação, assim, eu tinha uma apreciação muito grande pelo jeito que ela falava dos lugares. Então ela viajou o mundo de lá da Espanha, com essa bolsa. Depois ela foi fazer mestrado e tudo mais, ela é advogada. Hoje ela tem um trampo, assim, fudido, assim. Ela tem uma carreira brilhante. Ela é realmente muito inteligente. E aí foi isso, assim, cara. A gente foi se conhecendo, foi se envolvendo, foi ficando cada vez mais intenso. A gente saía todo fim de semana. Todo fim de semana a gente saía. E era uma coisa, assim, que, tipo assim... ouvir ela falar, eu tenho um apreço por ela muito grande até hoje, assim. Foi uma pessoa que raras vezes eu conheci na minha vida, assim. Então ela viveu muito, cara, ela viveu muito diferente de mim. Então meio que esse contraponto era um reforço, tipo assim, de eu estar com uma pessoa daquela era sensacional. E te dava força. Isso, eu tenho muito apreço por ela, então... ver o mundo da perspectiva dela, ela tem, tipo assim, muita história para contar com muitas pessoas, em muitos lugares. Então, ouvir ela é extremamente inteligente, assim. E ela, Hernani, com o decorrer da história, a galera vai ouvir aí, ela tem uma sinceridade dentro de si, uma franqueza, cara, que a gente conversava sobre tudo, sabe? Sobre antigos relacionamentos, pessoas que a gente já ficou. Então, a gente tinha uma relação de amizade muito grande, assim, também. Além da química que a gente tinha sexual, como casal, assim, que era gigantesca. Então era uma coisa perfeita. Então estar com ela todo fim de semana pra mim era fácil, sabe? E aí a gente começou a se ver na semana também. E ela nunca morou sozinha. Ela dividia apartamento com as amigas e tudo mais. Eu tava sempre lá, cara. A gente sempre se via, sempre saía pra vários lugares, rolê, saía pra jantar, muitas coisas. Eu trouxe ela pra conhecer minha família também. Eu conheci a mãe dela, então conheci alguns amigos, uns poucos amigos, porque ela tem muito amigo. Então foi meio que assim, cara, eu fui me encantando por ela aos poucos, ficou uma parada muito intensa, muito intensa. E bom, aí você conheceu ela, o negócio ficou de uma forma séria. Você e ela foram ou são fiéis durante esse período? Olha, da minha parte, eu lembro que teve uma vez que... Isso também é um ponto, porque teve uma vez que a gente tava junto, a gente tinha alugado um Airbnb pra passar o fim de semana, foi maneiríssimo. E a gente já saindo mais intenso, ela olhou pra mim assim, ela falou, olha, o que você acha da gente se envolver emocionalmente? Ela chegou e falou assim, bem claro pra mim, eu falei, olha, essa pergunta normalmente vem com cobrança e tudo mais. E ela falou, olha, acho que eu não quero um relacionamento agora. Ela falou, eu falei, também não. Mas tá ótimo do jeito que tá, a gente se gosta. Eu falei, eu gosto muito de você. E aí a gente começou a se envolver mais intenso também por conta disso. Mas ela falou, olha, você pode ficar com quem você quiser. Porque eu também falei também desse meu ritmo de ficar com muita mulher. Então, da minha parte, eu fiquei com
tipo assim, se eu beijei 2 pessoas em um rolê, alguma coisa assim, depois que eu conheci ela, foi muita pessoa. E ela, no começo, quando a gente começou a sair, meio que era casual, pra mim também tanto faz, ela podia ficar com quem ela quisesse também. Ela começou a sair com o ex dela de novo, esse de 5 anos. Foi aí que ele apareceu nessa história, entendeu? Tá, a história do ex é importante pro contexto. Por favor, Isso, exatamente. contextualiza eu e os ouvintes quem é o ex, por que que ele terminou com ela, isso é importante. Vamos lá. Ela e esse ex-namorado, eles tiveram um relacionamento de 5 anos. Foi a primeira paixão de adolescente dela, eles se conhecem desde a adolescência, eram amigos, começaram a namorar, e eu tô contando o que ela me contou, né? E ela falou que, assim, ela, bom, viveu a faculdade, bom, namorava com ele e tudo mais, e parece que ele traiu ela quando ele tava fazendo intercâmbio entre o país. Parece que ele teve um relacionamento paralelo lá, e ela disse que ela sofreu muito. Então, ela cortou qualquer tipo de relação, tipo redes sociais, qualquer tipo de coisa que eles tinham. Então, então eles não se falavam mais. Então foi um relacionamento super intenso, tudo mais. Ficou mal resolvido essa parada. E então, quando a gente começou a sair, parece que no início mesmo, assim, nas 2 primeiras vezes, ele chegou com uma carta escrita assim para ela. Ele não morava aqui no país, ele voltou por conta da mãe, se eu não me engano, porque ela tava passando por um câncer fudido aí Foi igual o da Preta Gil, que a Preta Gil faleceu. Um câncer de intestino fudido, que é agressivo. E aí ele mandou essa carta e eles voltaram a ter contato. Ao mesmo tempo que ela tava saindo comigo no começo. Então pra mim era, tipo assim, depois que ela me falou, eu falei, tanto faz também, porque eu não queria nada sério com você. Pra mim, tanto faz. Eu também tava saindo com ela e com outras pessoas também no início. Por isso que pra mim era só casual. Então foi isso, assim, ele começou a sair comigo e com ele. E aí parece que, assim, como ela foi saindo mais intenso comigo, ela deixou de sair com ele, assim, parou. E nessa carta que ele escreveu pra ela, ele meio que tava querendo voltar, tava abrindo mão de muitas coisas que, tipo assim, ele não era inflexível na relação. Por exemplo, ser pai ele não queria, ela falou que nessa carta ele abriu mão, pensava em ter filho com ela e tudo mais. Então foi uma coisa que ela me contou depois de um tempo que a gente já tava se relacionando, sabe? E essa é uma coisa que eu apreciava nela também, ela sempre foi muito sincera comigo. Ela não era uma mulher que fazia joguinhos, qualquer coisa que ela sentia, ela falava. Nunca fez jogos, nunca fez chantagem, nem nada. Então tudo que se passava era uma coisa muito aberta, assim, entre nós. E foi essa a contextualização do ex dela, entendeu? Perfeito. Aí, beleza. Você tava já ligado a ela emocionalmente. Ela também parecia ligada com você emocionalmente também, porque senão ela não teria proposto isso. Exatamente. Sem dúvidas ela tava ligada emocionalmente também. Sem dúvidas. Eu tinha certeza. Dava pra ver no olhar, sabe, Hernani? Aí, meu querido, veio a parada que mudou tudo. Ela falou pra você a historinha de que o ex estava de volta no Brasil e que ela precisava resolver a situação dela. Explica isso. Na verdade, quando ela me contou toda essa história que ela estava ficando com ex, comigo e tudo mais, meio que passou assim. Eu falei, tudo bem, vocês têm sua história, tudo mais, normal, beleza. Como a gente tava saindo junto, a gente se falava todo santo dia. Eu não me importava muito, sabe? Então ficou meio que essa coisa aberta. E só que o tempo foi passando, entendeu? A gente foi se relacionando, ficou ficando mais sério. Bom, o tempo foi passando e eu senti que eu precisava tomar uma atitude também, entendeu? Foi meio que isso, assim. Meio que essa situação já não tava mais te agradando. Cara, não sei se não tava mais me agradando, mas assim, foi uma coisa que eu falei, olha, eu quero. Com a ayahuasca também veio, eu falei, olha, eu quero essa pessoa, eu quero ela na minha vida, assim, pro futuro. Pensar em longo prazo, assim. Ela é uma mulher incrível, ela me inspira a querer ser melhor também. E por muitos outros motivos bons, eu falei, eu quero essa pessoa na minha vida. E continuar assim do jeito que tá bom. Mas se eu quiser ela na minha vida por muito tempo, também eu não vou conseguir ver ela ficando com outra pessoa. E querendo ou não, a gente tem uma coisa aberta, entendeu? E ela falou que esse era um problema pra ela também. Ela falou que
Por exemplo, às vezes eu saía, postava uma foto no Instagram, ela falava que se sentia extremamente segura de eu ficar com outra pessoa, sabe? Ela sentia meio que uns ciúmes, assim. Eu falei, olha, isso aí, infelizmente, a gente não tem controle, porque a gente não namora, né? E ela falou que isso era o ponto que confortava ela no final, porque como a gente não namorava, eu podia ficar com quem eu quisesse, sabe? Então tinha essa parada meio que aberta. E foi meio que isso. Bom, aí você então decidiu que era hora de pressionar ela. Como foi feita essa pressão? Eu tentei fazer isso o menos possível, o mínimo possível de pressionar. Mas só que assim, eu tive uma conversa. Ela também já tomou ayahuasca, foi uma experiência incrível pra ela. E eu tava contando a minha experiência, eu falei que eu vi muito ela também na minha viagem. E eu falei pra ela assim: como você se sente se eu disser que eu quero você na minha vida por muito tempo ainda? Ela falou: olha, eu me sinto feliz, me sinto alegre. Eu falei: você quer namorar comigo? E foi aí que veio toda essa coisa, não discussão, mas essa conversa difícil que precisava ser falada também. E ela falou: olha, não sei. Ela deixou bem claro, ela falou: eu não sei como eu me sinto em relação ao meu ex ainda. Porque, querendo ou não, nessa carta, bom, de pedido de reconciliação e tudo mais, ficou meio que aberto. E ela sentiu que ela precisava dar uma resposta pra ele ainda. Ela não sabia se queria, se não queria. Porque ela falou assim: olha, eu sei que não é uma coisa legal voltar pra uma coisa que foi bom no passado. E ela falou que estava ligada no ideal do que era aquele relacionamento no passado que ela queria. Entendeu? Tá. Mas aí você concorda, até conversei com vocês fora do ar, que aí você virou refém. Não, com certeza. E tiveram outros motivos. Além dessa dúvida dela não saber como se sente com o ex, Hernani, ela tá levando... Bom, uns 2 meses atrás ela se mudou. Hoje ela mora sozinha, tem um próprio apartamento. Eu ajudei nesse processo com ela. Foi super legal ver ela, tipo assim, ter essa evolução de morar, que ela dividia apartamento com as amigas. E então... ver essa evolução, eu participar dessa evolução dela foi maneiríssimo. Então, muitas coisas que estão lá eu ajudei e tudo mais, foi legal pra caramba essa parte. E ela tá vivendo uma fase da vida dela que ela trabalha, Nani, pra caralho. Ela tem assim, ela trabalha num escritório de advocacia gigantesco, um dos maiores da América Latina. Tipo assim, com muito mérito, porque ela é um gênio. E ela é muito boa advogada pra caralho. Eu admiro ela pra caralho. Então, muitas vezes que eu tava na casa dela, eu via como que era o ritmo. Como o ritmo dela trabalhando. E ela tá numa fase assim que, por exemplo, se eu tivesse na casa dela, a gente não conseguia fazer outra coisa a não ser ficar junto, conversar. Então essa relação tomava muito tempo dela. E isso realmente eu via. E ela que se fudia depois, sabe? Então esses pontos foram colocados também ela tá vivendo uma fase profissional difícil, assim, de muito trabalho, muita coisa. Ela tá querendo prestar doutorado agora também. Então essas coisas, ela falou: olha, eu não sei como, eu não tenho espaço para um relacionamento na minha vida agora e tudo mais. Eu não sei se eu vou conseguir te encaixar na minha vida. E eu acho uma coisa justa. Ela falou: olha, eu não consigo nem ver minha família no fim de semana, porque eu trabalho... Tipo assim, no fim de semana é o chefe dela ligando sexta-feira, 9 horas, porque ela precisa fazer alguma coisa para entregar na segunda, 10. Então ela tem que trabalhar no fim de semana. Então ela tem realmente esse ritmo maluco. E muitas coisas ela falou: olha, eu não consigo ver meus amigos, eu não consigo muita coisa. E eu entendo ela também por esse ponto. E ela falou: olha, eu preciso pensar, preciso rever o pedido e tudo mais, porque tem muita coisa em jogo, tem muita coisa. E eu falei: olha, tá, tudo bem, eu deixo em aberto na última conversa pessoalmente que a gente teve, né? Ela falou: olha, eu não sei realmente. E foi meio que isso, assim, ficou em aberto o pedido. E eu falei: tá, toma seu tempo, pensa, vê se você quer se resolver com o seu ex. Porque eu falei: olha, se você escolher ficar comigo, não quer dizer que você não tem que se resolver com ele. Isso é uma outra coisa e tudo mais. E ficou nesse lado, nessa ambiguidade de escolha. E eu fiquei meio que pensativo também. E aí eu saí de lá, na conversa pessoal que a gente teve olho no olho, eu saí de lá meio que assim, cansado, cara, exaustivamente cansado. A cabeça rodando. A milhão, cara. E eu já sou ansioso, né? Por tudo. E essa dúvida foi foda, né? Esse dia foi tenso.
Que foi um dos dias que a gente conversou, inclusive, fora do ar e tudo mais. Foi. E aí, esse dia, essa conversa foi maçante, cara. Foi estressante. Porque foi o que eu te falei, Por que, cara. que ela foi tem- maçante? Isso que eu não entendi. Por que, que foi Porque- maçante? Porque ficava voltando? Hã? Foi maçante porque ela ficava repetindo? O que que era? Não, foi porque foi intenso, sabe? Bom, a gente falou de muita coisa que a gente viveu, que ela viveu na vida dela também, foi intenso. Tipo, essa dúvida, isso pesou na minha cabeça também. Porque quando eu fiz o pedido de hoje eu já tenho 28, vou fazer 29 anos mês que vem. Cara, eu não sou mais um moleque, eu não fiz esse pedido por emoção e tudo mais. Foi avaliado várias questões, longo prazo, família e tudo mais. E, tipo assim, foi uma coisa difícil pra mim de fazer também. Então, ter que ouvir não sei dela foi difícil também, pesou na minha cabeça. E ela explicar todos os motivos que eram válidos. E, como eu falei, foi uma conversa muito franca e aberta. Por exemplo, se fosse uma mulher que quisesse fazer jogo comigo, ela poderia dizer sim, mesmo não querendo, sabe? Mesmo com toda essa história do ex dela vindo à tona. Então eu achei muito legal da parte dela também não ter aceitado ali na hora, no momento, meio que ter falado tudo, posto tudo pra fora. Ter falado como ela se sentia e tudo mais, sabe? Foi bastante coisa, foi muita franqueza, foi franqueza da minha parte, foi franqueza da parte dela. Ela falou que se sentia insegura comigo também, porque, bom, por causa desse meu último louco, de sair com uma de mulher, ela tinha ela tinha medo de eu trair ela, tudo mais. Tinha muita coisa em jogo. E ter essa conversa difícil foi necessário, mas assim, foi quando eu cheguei em casa, minha cabeça ficou a milhão, cara. Porque eu fiquei com medo de perder ela também na minha vida, entendeu? Por isso foi maçante. Foi intenso. Entendi. E foi desgastante, então, essa conversa. Foi muito. E, tipo assim, era um dia que eu ia só. Eu nem. Bom, eu tava planejando pedir ela em namoro há um tempo, mas assim, não pensei em pedir aquela hora. Mas só que as coisas foram. A conversa foi acontecendo e foi tudo acontecendo. E ela tinha que trabalhar. Eu só ia tomar café da manhã. Eu saí do meu trabalho, que eu saí de manhã, né? Fui lá tomar café e só queria ver ela mesmo, pra gente conversar. Só que a gente começou a conversar. E a gente tem sempre conversas muito boas, muito abertas sobre nós e tudo mais. E foi bem isso, assim. Bom, aí, meu querido, ficou combinado de que aqui que tá o ponto central, ouvintes. Não pisca. Ficou combinado que ela tinha que tomar uma decisão. Porque, pra ela, não, eu repito o que eu falei pra você fora do ar. Eu não acho que foi um plano milimétrico em que ela tramou, não. Não, Mas de ela forma alguma. tava numa posição cômoda, por quê? Porque ela poderia ficar com você e poderia decidir se ia ser pra valer ou não, no tempo dela. Então você deixava ela numa posição muito cômoda. E você me disse que essa situação tava te incomodando. Tanto foi, Jean, que... Lembra que eu falei pra você, Jean? De repente, se essa situação estiver cômoda, vai levando. O que você falou pra mim, você Exato. lembra? Lembro. Eu falei que não tava cômoda, porque depois dessa conversa, cara, mudou tudo um pouco, sabe? Mudou porque as coisas ficaram diferentes também. E eu falei, cara, levar do jeito que tá não vai funcionar mais depois dessa conversa. Eu podia levar isso sem fazer o pedido de namoro, sabe? Eu acho que até dava certo, mas aí até quando? Sabe? Então, como ela falou, olha, esse pedido do ex-namorado dela, da carta e tudo mais, ela falou, olha, eu comecei a sair muito intenso com você e eu nem dei chance nem abertura pro meu ex, sabe? Ela me falou isso. Eu nem sei se ele mudou mesmo, qual que é. Isso me deixou um pouco ofendido, assim, como homem. Eu falei, ué, como assim? Essa conversa foi meio estranha também. E ela falou, porque ela também tava confusa. Ela, Hernani, eu sinto que ela tá numa fase, assim, de instabilidade emocional também, porque é muita coisa, realmente, assim. Mesmo quando a gente tava junto nos momentos ótimos, ela reclamava muito, tipo assim, eu tô exausta, eu tô cansada, eu preciso de férias, porque, querendo ou não, ela não pega férias há uns 3 anos, pra você ter uma ideia. A advocacia, cara, é um meio escroto, assim, Tipo assim, de chefe xingar e tudo mais, tratar mal. É um ambiente tóxico, de certa maneira, eu diria. Então ela tá nessa fase difícil que realmente, eu olhando do ponto de vista dela, se fosse eu também pensaria seriamente, sabe? Esse nível de franqueza dela me fez até ter um pouco mais de apreciação pela pessoa dela, sabe? Como pessoa mesmo.
de honestidade, de hombridade, de falar assim, olha, vou ser bem sincero, tipo assim, não tô tendo tempo pra nada, tá foda. Tanto que depois dessa conversa que a gente teve, eu chamei algumas vezes ela pra sair em algumas coisas e ela, tipo assim, velho, eu não consigo te ver, porque eu vou, bom, eu marquei com uma amiga dela vir aqui em casa, e aí você não vai dar. No outro dia ela vai fazer outra coisa e vai ter que trabalhar. Então é realmente foda, é realmente foda. Eu entendo, na verdade, o lado dela. E ficou nessa dúvida aí, cara, que por esses dias me atormentou a minha cabeça, até a gente conversar aquele dia fora do ar foi legal, porque me abriu um pouco a cabeça também, sabe? Você lembra mais ou menos o que você decidiu naquele momento? Quando eu pedi ela em namoro ou quando ela ficou em dúvida? Com que momento? Quando ela você ficou disse? em dúvida, o que passou na sua cabeça? Sinceramente, passou na minha cabeça que eu falei, olha, eu acho que a gente não vai ficar junto. Porque pelos motivos que ela me dava, eu sentia que, assim, na dúvida dela. E eu imaginei também, eu conhecendo ela, ela falou assim também, olha, a minha vontade mesmo era, você me jogou essa bomba, e eu já tô com essa bomba do meu ex também, e ela falou, olha, minha vontade é sumir e falar não pros dois. E eu falei, olha, se eu te conheço, quer dizer, passou na minha cabeça, eu falei, se eu te conheço bem, você vai escolher ficar sozinha mesmo. Porque eu te conheço, você vai precisar do seu tempo, essa coisa do ex também, tipo assim, um cara te traiu, você vai voltar, isso na minha cabeça eu pensando, né, e a gente conversou também, tipo assim, o cara te traiu, velho, você vai voltar pra essa parada, eu tenho certeza que não vai dar certo, porque eu conheço ela, ela tem muita personalidade, ela é uma mulher de muita personalidade, ela é muito honesta cara, como é que eu posso dizer? Ela é muito espontânea e tudo mais, tem muita personalidade. Não ia funcionar, eu tenho certeza. E do jeito que ele colocou também nessa carta, me pareceu coisa de gente manipuladora, sabe, Hernani? Tipo assim, eu abro mão dos meus ideais se você me obedecer e voltar comigo, sabe? Ficou meio esquisita essa parada. Como assim? Tipo assim, se traiu ela, volta depois de muito tempo, manda essa carta que balançou ela, porque eu entendi que balançou ela, realmente. Porque, querendo ou não, foi um relacionamento, sim, de adolescência até a vida adulta, foi uma paixão dela. E eu entendo também, tive minhas paixões também, mas foi isso. Eu falei, olha, não vai, eu tenho certeza que não vai funcionar. A gente conversou sobre isso, inclusive. Eu e você, fora do ar, né? É. E, cara, se tivesse que apostar, não ia. Não vai, pode até durar por um tempo, mas não ia funcionar. Eu conhecendo ela muito bem, assim, não ia. E foi isso, assim. Bom, Jean, recapitulando. Então, você se apaixonou por ela, vamos dizer dessa forma, você criou um laço com ela, ela também criou esse laço com você. Ela alega que ainda tinha sentimentos não resolvidos pelo ex, o ex volta pro Brasil. Ela tinha que tomar uma decisão, você pressionou ela, escolhe o que você quer da sua vida. Você ficou aflito. Eu fiquei aflito, eu fiquei muito aflito. Porque eu sabia que, bom, já tava sentindo, a ansiedade já tava batendo que eu ia perder ela de alguma maneira, sabe? Seja pra ela escolher ele, seja pra ela ficar sozinha. Eu sabia que ela não ia. Eu sabia que ela ia querer. Bom, tomar a decisão que ela tomou mais recente agora, né? Que eu vou falar mais pra frente. Eu senti que não ia rolar a parada do nosso namoro, sabe? Eu fiquei meio com essa sensação. Porque os motivos que ela me deu, ela tava, querendo ou não, eram motivos pertinentes, assim. Fazia sentido. Eu não ia falar o contrário do que ela falou. E ela tava falando, olha, eu preciso de um tempo pra mim, eu preciso ver meus amigos também, que, bom, ela tem uma relação de amizade com os amigos, assim, de muito amor, inclusive, eu conheci alguns deles, que eram maravilhosos. Então tinha toda essa parada. E ela falou, olha, eu preciso ver o que eu vou fazer com o meu ex também, que eu vou resolver. Eu falei, tá bom, toma seu tempo. Mas só que a gente continuou conversando normal. E essa foi a questão também. Acho que ela se sentiu muito pressionada por esse pedido. Ela achou que ela tinha que me dar uma resposta também e tudo mais. Isso foi deixando ela um pouco mais instável também comigo, depois dessa conversa, nessa relação de uma semana que a gente foi conversando. Então eu fui chamando ela pra sair, ela recusava, falou, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer outras coisas. Porque ela tava meio que evitando, sabe? Me dar essa resposta. Certo. Durante esse tempo. E aí? E aí, cara, vamos lá. E aí chegou um ponto que a gente tava conversando e eu falei, olha,
ela recusando os meus convites pra gente sair, pra gente fazer alguma coisa. Eu vi ela pessoalmente no domingo retrasado. A gente se viu pessoalmente, foi um dia maravilhoso. A gente não conversou nada disso, tipo assim, foi só um dia ótimo, que a gente saiu pra almoçar, a gente tomou café da manhã, saiu pra almoçar. Eu fiquei lá até a noite, depois eu fui trabalhar de lá. Eu vi ela trabalhando e tudo, mas a gente não falou sobre isso. E a gente passou um dia maravilhoso, foi o último dia que eu vi ela pessoalmente. E aí depois, falando por mensagem, eu senti que ela tava meio estranha, assim. E aí eu falei pra ela, falei, olha, você quer dar um tempo das coisas como estão, não me ver mais? E ela falou, sim, eu quero. E foi meio que assim, ela falou, olha, eu não quero ter essa conversa por mensagem. E aí eu liguei pra ela, assim, antes do trabalho, a gente começou a conversar. E aí, Hernani, foi que ela me deu todos os motivos. Ela falou, olha, eu não quero voltar com meu ex, porque eu não tenho energia pra isso, não é o que eu quero. Ela falou, olha, isso não ia funcionar de qualquer jeito. Foi a decisão que ela tomou, né? Isso já agora foi quinta-feira, a última conversa que a gente teve, assim, por telefone, por ligação. Isso ela chorando bastante, tá, Hernani? Ela sentiu bastante também. E foi uma coisa que foi difícil pra ela. Eu vi que foi difícil também. E ela foi muito sincera também, novamente, e me falou de tudo, sabe? Olha, quando eu tô com você é excelente, mas só que assim, toma um tempo da minha vida que eu não tenho agora. E ela falou de tudo, sobre o trabalho. Ela falou, olha, eu tô pensando em prestar doutorado, eu tô pensando na minha estabilidade financeira. Porque no escritório dela, né, tem uma parada de, tipo assim, levar clientes gigantes. Então, ela tá pensando nisso. Porque, por exemplo, se você leva Ela me explicou. Se você leva um cliente, tipo, vamos supor, um banco Bradesco, sei lá, pro escritório dela, o escritório passa a ser cliente o banco passa a ser cliente do escritório, e aí, tipo assim, mensalmente já cai uma porcentagem de lucro para ela. Então ela tá focada nessas coisas, na estabilidade financeira, ela ganha muito dinheiro já. Só que ela mora muito bem, tem um padrão de vida alto, tudo mais, que eu não tenho, e ela nunca se importou. Tanto que nesse meio tempo que a gente tava saindo, eu fiquei desempregado, assim, tipo assim, duro, Hernani, duro. Já ganhava pouco e ficar desempregado foi foda. Fiquei uns 2, 3 meses desempregado, a gente tava saindo muito intensamente. Então, ela falou pra mim, falou, olha, não tem problema. Quando você vê como uma mulher de hombridade, totalmente diferente das demais de hoje em dia, inclusive, um pouco, ela falava, olha, não tem problema. Quando você começar a trabalhar, a gente divide. Algumas vezes que a gente saiu, ela pagava também. Tipo, cara, isso era muito foda. E fazia eu ter mais apreço por ela também. E, inclusive. Certo. Então ela tá pensando na estabilidade financeira dela atual. E ela falou, olha, quando a gente tá junto, eu não consigo fazer mais nada. E realmente, quando a gente tá junto é muito intenso. A gente fica junto o dia inteiro, o fim de semana inteiro, ela não tem tempo pra fazer outras coisas. E ela fala, só eu sei o quanto eu me fodo depois, por conta de trabalho e tudo mais. Então ela se desvincular de mim foi uma coisa. Ela falou, olha, eu preciso tomar um tempo pra mim, eu preciso focar em outras coisas, focar na minha família, amigos. E ela me deu todo um motivo pertinente, assim, que foi justo, eu achei, na verdade. Ela chorou pra caralho. Eu senti que foi difícil pra ela se desvincular, desencilhar de mim, assim, sabe? E foi meio que ficou isso conversado, entendeu? Essa foi a última conversa que a gente teve. O fator dela ser uma mulher que é considerada carreirista, que foca em carreira e trabalho, na sua opinião, é um fator que entra contra? Porque muitos dos ouvintes dizem que namorar, casar ou ter filho com carreirista é bomba. Porque a mulher tem mais apreço pelo trabalho do que tem pelo relacionamento. O que você acha dessa afirmação? Reflita sobre isso. Cara, sinceramente não me incomoda nem um pouco, na verdade. Acho que ela tá correta. Eu não sei se eu faria diferente, sabe? E eu sinto que também é por um tempo, ela não quer viver nessa vida pra sempre, sabe? Porque isso, ela, apesar dela amar o trabalho dela, ela não é o que ela quer fazer pra sempre, sabe? Ela pensa muito em mudar de carreira e tudo mais, ter uma coisa mais tranquila. Mas só que ela, ao mesmo tempo, tem uma parada, ela falava pra mim, ela falou, olha, eu preciso ser desafiada intelectualmente no meu trabalho, senão eu vou sentir tédio. Então, é uma parada que eu sinto que, assim, é necessária momentaneamente, mas eu acho que ela quer, tipo assim, passar pelo veneno agora pra depois desfrutar mais pra frente, sabe, Nani? Entendeu? Entendi. Era então, isso que eu sentia. Ela tá visando um futuro. Dela. Totalmente. Mas se ela não, eu sei, mas se ela não visar construir alguma coisa, esse futuro que ela tá planejando não vai ter, porque o relógio biológico dela tá correndo.
Essa é uma coisa também. Ela falou, olha, eu quero ter filhos, eu já tô ficando velha, o tempo passa. Ela falou, cada vez que passa, eu tenho a certeza que eu quero ser mãe e tudo mais. E eu falei, olha, quando eu te pedi namoro, isso foi avaliado também. Eu quero alguma coisa a longo prazo. Então, Hernani, ficou meio que nisso, assim, essa avaliação. Eu falei, eu não tinha nem o que falar pra ela. Eu não vou implorar pra ela, tipo assim, fica comigo. Não, tipo assim, vai seguir sua vida, toma teu tempo, resolve a sua vida, que você tem que resolver. Eu falei pra ela ainda, eu falei, olha, eu ia ficar muito chateado, eu ia ficar muito triste se você estivesse me dando essa desculpa toda pra, assim, você se desvincular de mim e ficar livre pra ir voltar pro teu ex. Ela falou, não é isso que eu quero e tudo mais. E eu senti sinceridade da parte dela. E foi meio que isso, assim. Então, pra compreender, o combinado, o acerto ficou como? O acerto ficou nisso, assim. Ela, Hernani, queria assim, ó, você acha que não tem um jeito de... Ela falou que não queria me ter fora da vida dela. Falou, não tem um jeito da gente ressignificar nossa relação. E eu falei, não. Ah, eu falei pra você, Jean. Eu falei. Olha, falei, não, essa é comodidade. Eu falei, não, eu não quero ser seu amigo, eu não vou conseguir. Eu não quero te ver ficando com outra pessoa e eu não vou conseguir ficar com você sem te tocar, sem fazer sexo com você também. E ela falou, não, tá certo, eu também não sei se eu conseguiria. E eu falei assim, não dá pra ser amigo de todo mundo também. Infelizmente você tá tomando sua escolha. Você tem que bancar ela, inclusive. E aí ficou nesse acerto, assim, também. Porque eu senti que tava difícil pra ela se desvincular, assim. Porque ela chorou muito, né, na ligação. E eu falei, infelizmente, é a vida. A vida tem dessas mesmo, realmente. Por mais difícil que seja, é a sua decisão. E ela Jean, também... Não, perdão, pode falar. Depois eu quero te falar um negócio. Pode falar. Não, agora eu esqueci. Pode falar, Hernani, pode falar. Ô, Jean, eu vou falar uma coisa pra você que é meio chato. Mas na sua opinião, ela não foi um pouco babaca, um pouco sacana? Um pouco. Porque, veja bem, Jean, tá com você. Ela gosta. Vocês estão tão em agrado. Você tá querendo ficar com ela. Por que não? Por que não ficar de uma vez com você e pronto, acabou? Você não acha que é um pouco de putice, um pouco de sacanagem? Bom, foi essa dúvida que... Na última conversa pessoalmente que a gente teve, foi essa dúvida que eu tive. Tipo assim, por isso que eu falei, eu senti que a gente não ia ficar junto ali, porque foi exatamente isso que você falou. Eu avaliei, exatamente. Eu falei, olha, tipo assim, não tem um porquê ela não... Inclusive, eu senti que a gente não ia ficar junto porque ela tava arrumando empecilhos pra ficar comigo. E foi isso que eu senti também. Eu falei, olha, se ela tá arrumando... Eu pensei comigo mesmo, se ela tá arrumando empecilhos pra ficar comigo é porque ela não quer. Realmente. Ela não, tipo assim, tá bem claro, na verdade. Eu já sabia meio que se eu pudesse chutar lá naquele dia, eu já sabia que ela não ia ficar junto comigo. Meio que por isso, assim. Então foi uma parada que agora, hoje, eu me questiono se, tipo assim, será que ela não quer ficar comigo? Será que ela não quer ficar comigo? Ou será que o problema sou eu ou realmente é o momento da vida dela? Pelo que ela me passou, é o momento da vida dela, mas eu não sei. E eu acho que ela foi... Eu posso dizer que ela foi franca comigo. A não ser que ela tenha, tipo assim, me manipulado muito bem e tenha sido uma atriz do caralho. Mas, se eu pudesse chutar, eu não vou, tipo assim, culpar ela também. Porque querendo ou não, Hernani, foram 7 meses maravilhosos, sim, também, sabe? E eu levo isso pra mim também. Os 7 meses maravilhosos foram o que ficaram. Foi o que ficaram também. Foi meio que isso. Entendi. Valeu a pena. A conclusão final sua é essa. Exatamente. Nenhuma relação vai durar pra sempre. Seja porque vocês vão morrer, seja porque, sei lá, uma pessoa foi escrota com você, te meteu um chifre e o relacionamento acabou. Esse acabou de um jeito, assim, foi só uma história, sabe? E quando a gente... Na última vez que a gente falou por telefone, que foi que a gente não se falou mais... Eu falei assim, eu ainda meio que deixei assim, eu fui meio, enfim, flexível demais talvez. Mas eu falei, olha, eu não vou falar mais com você, a gente vai se desvencilhar, tipo assim. E eu falei, toma um momento da sua vida que você tiver, um dia se você pensar em mim de novo, me manda uma mensagem.
eu meio que falei assim, e ela falou, olha, você pode ter certeza que eu vou te escrever, eu vou esperar, bom, eu vou me estabilizar aqui emocionalmente, financeiramente, e eu vou falar com você de novo. E eu falei, mas eu deixei bem claro que era nos meus termos também. Eu falei, amigo, a gente não vai ser. Deixei bem claro pra ela. Eu não vou conseguir ser seu amigo, eu não quero, não é isso que eu quero pra mim. Você pode me falar comigo de novo se for pra me ver como homem, porque eu tenho você como mulher, entendeu? De relacionamento, numa visão de relacionamento mesmo. Meio que ficou essa questão assim, entendeu? Jean, eu queria entender de você as perspectivas que você tem. Você acha que essa história acabou, ela vai voltar no futuro? E se você guarda a mágoa dela por causa da covardia dela seguir com a relação? É, assim, mágoa, eu acho que não. Pra mim ficou. Olha, se eu tivesse que pensar comigo mesmo, eu não quero que tenha acabado a participação dela na minha vida, né? Sinceramente. Ela é uma pessoa muito boa, que me fez muito bem, assim, na minha vida. Ela me fez ter outros olhares sobre a vida também, sobre relacionamento, sobre pessoas. Eu conheci muitas pessoas novas com ela. Ela é uma pessoa de um brilho diferenciado mesmo, assim, na minha vida. Se eu tivesse que falar pra você, olha, se ela te mandar uma mensagem, você vai dar outra chance pra ela, eu falaria que sim hoje. Mas isso é hoje. Amanhã eu não sei. Amanhã eu posso conhecer uma pessoa tão impressionante como ela, inclusive. Ou ela conhecer outra pessoa também. E mágoa, eu acho que eu fiquei um pouco decepcionado com ela. Eu falei isso pra ela. Eu fiquei um pouco decepcionado por tudo que a gente viveu e tudo mais, da gente não poder dar uma continuidade. Mas também, Hernani, eu entendi o argumento dela, eu entendi o momento de vida dela, e o que ficou pra mim foi, tipo assim, as lembranças boas. A gente não teve um momento ruim sequer, tirando esse agora, que foi o final, e dessa dúvida dela. Nesses 7 meses, foram 7 meses maravilhosos, e é o que eu levo pra minha vida, assim, vou levar, que vão ficar, são as boas memórias, do tudo que a gente teve, das coisas que me lembram ela e tudo mais, todas as músicas que a gente ouvia junto, os restaurantes que a gente conheceu, os lugares que a gente foi tudo muito maravilhoso. E isso é que foi foda, porque a minha, quando eu falei que eu fiquei decepcionado com ela, foi porque eu senti que a gente tinha muita coisa pra viver ainda. Eu falei pra ela, eu adoro ver o mundo sob sua perspectiva. Eu queria viajar o mundo com ela, ir pros lugares que ela conheceu, os lugares que ela falava tão bem, eu queria conhecer com ela. E tudo isso meio que ficou pra trás, sabe? E quando eu falo isso, eu falo num momento de muita. Eu falei pra ela, eu tô num momento espetacular da minha vida. E com você ou sem você vai continuar muito boa. Mas só que se tiver você, vai ser melhor ainda, sabe? Então tudo isso ficou pra trás. Foi esse meu sentimento. Mas Essa aí eu foi retomo que o ponto pesou com mais pra você, mim. cara. Que atitude covarde a dela, cara. Vocês estavam tudo. Vocês tinham um futuro brilhante pela frente, cara. Não dá pra entender, cara. Exatamente. Então a minha esperança, sinceramente, foi que no futuro a gente volte a conversar, para que a gente possa dar continuidade nessa parada e ter um futuro brilhante realmente. Ela mais tranquila, seja financeiramente, emocionalmente. Teve uma coisa também que ela me falou, Hernani, que eu achei assim muito. Eu achei. E ela faz terapia. Ela falou muitas coisas que a terapeuta dela falou. Eu falando com amigos meus que são psicólogos, Hernani, eles falaram: olha, realmente ela é uma pessoa muito madura e dá pra ver a diferença de uma pessoa que faz terapia. Ela me falou uma coisa, Hernani, que me marcou também sobre ela, que ela falou assim: olha, a minha vida inteira, como mulher, a minha vida foi envolta e baseada em relacionamentos. Ela falou: eu acho que nesse momento eu preciso tirar um tempo pra mim. E eu falei: olha, você tem razão. É o que eu faria também, sabe? Eu não tirei a razão dela. Por mais que a gente tivesse um futuro brilhante e tudo mais, eu acho que ela precisa desse momento também. E se a gente voltar a ficar um dia, voltar a conversar, se relacionar, eu acho que vai ser mais brilhante ainda porque ela teve esse momento, sabe? Eu tenho essa esperança dentro de mim, mas não é uma coisa que eu vou viver pra esperar também. Vou viver minha vida normalmente, porque eu sei que ela vai viver a dela. Tipo, seja, não sei como é que vai ser agora a vida dela em questão de relacionamentos e tudo mais, mas foi bem isso também. Quando ela me falou essa parada, e eu falei, realmente, foi uma. Quando ela terminou com esse ex de 5 anos dela, um tempo depois ela já engatou em outro namoro, ficou um ano, e aí eles terminaram em novembro do ano passado. E aí, tipo assim, passou dezembro,
novembro, próximo dezembro, janeiro, fevereiro, a gente já se conheceu, a gente já começou a se relacionar também, então eu entendi o lado dela também. Por isso que quando fala, tipo assim, foi meio que sem caráter dela, eu não posso dizer isso também da pessoa dela. Eu entendo que ela pensou nela um pouco também, sabe? E eu entendi também. E podia ser que se ela sentisse uma coisa inabalável também por mim, assim, arrebatadora, podia ser que ela continuasse, mas não sei se importa mais agora também, sabe? Agora é um momento de você ficar um pouco sozinho, é hora de você esfriar a mente. Sem dúvidas, Hernani. Inclusive, nesses últimos dias, eu tava pensando, cara, será que eu volto a pegar umas minas? Porque faz muito tempo que eu não fico com outra pessoa a não ser ela. Dei um beijo, acho, na irmã de um amigo uns dias atrás, que a gente tava saindo ainda. Mas foi isso, assim, tipo assim, um beijo só, não teve nada. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que é hora de eu conhecer outras pessoas? E, cara, eu acho que eu quero um momento pra mim também. Eu quero. Ela me passava muito isso também. Ela falava: Olha, eu acho que o amor da vida não é só relacionamento. A gente tem os nossos pais, tem a família, tem amigos, tem muitas pessoas, tem muitos amores da vida. E nesse ponto foi um ponto que ela me ensinou, que eu levo pra minha vida também. Eu acho que eu vou viver um pouco os meus amigos, vou viver mais um pouco a minha família, ver um pouco mais os meus colegas de trabalho, ver meu futebol que eu amo, os meus fins de semana. Então vai ser isso, eu vou tirar um tempo pra mim agora, vai ser um ponto de muita reflexão. Não, tem muito, eu penso muito nela ainda, não do jeito ansioso que eu já vivi em outros tempos da minha vida, como um moleque de paixão, não, cara, eu sinto muita saudade dela nos detalhes do dia a dia, do jeito que ela falava das coisas pra mim, do trabalho, que eu adorava ouvir, adorava ver ela trabalhando. Então, eu sinto muita falta dela nos detalhes, assim, do dia a dia, sinto muita falta dela no dia a dia. Então, muitas coisas ainda me lembram ela. Muitas músicas que a gente apresentava um pro outro que eu ouço, me lembro. Mas fica um sentimento bom, assim, de tudo que a gente viveu. Foi ótimo, cara. Foi uma história, assim, gratificante. Quando a gente se despediu, a gente falou, eu falei também, ela falou, tipo, cara, eu sinto muita gratidão por esse momento que a gente passou junto. Foi um momento lindo na minha vida, assim. E eu falei pra ela, eu falei, olha, você veio num momento da minha vida muito bom, muito bom. Porque eu tô num momento ótimo. Eu não vivi isso por emoção de jovem, de adolescente, quando você tá apaixonado, não. Foi totalmente diferente. Foi uma pessoa que eu adorava, que eu adorei ter uma relação. E realmente ficam uns momentos bons. E fica sim, da minha parte. Eu poderia falar que não, com orgulho, mas fica assim da minha parte uma esperança de que a gente possa voltar a se falar um dia, retomar, não sei quanto tempo depois. Ou não, pode ser que a gente, cada um encontre outra pessoa, viva coisas novas. E eu acho que esse é o brilho da vida, cara. Tipo, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi e bola pra frente. Eu falei pra ela, com você ou sem você, minha vida vai continuar maravilhosa na fase que eu tô. De autodescoberta, de, pô, ter outra relação também com os meus amigos, de conversar com eles sobre, inclusive, essa questão, deles me ouvirem, e eu descobri que eu tenho um círculo de pessoas maravilhosas, porque ela me disse também, ela, olha, eu tenho um amor pelos meus amigos, assim, que é impressionante. E ela falava, olha, eu nem tô conseguindo me relacionar com eles no momento. E eu achei justo também. Então essa coisa toda eu vejo como um momento maravilhoso da minha vida Perfeito. também, Nani, sabe? Não é porque não teve continuidade que se transformou numa coisa ruim, muito pelo contrário. Tenho muita gratidão por ela ter aparecido na minha vida Jean, também. eu preciso fazer as últimas perguntas. Saideira. Podemos afirmar que essa história, então, por mais que temporariamente esteja morna, a gente pode afirmar com convicção que essa história ainda não chegou no fim. Ainda vai ter mais capítulos. Eu, olha, é muito imprevisível pra eu falar pra você, olha, a gente vai voltar a conversar. Eu acho que, pelo jeito que ela falou, olha, eu vou te escrever, no futuro eu vou te escrever, eu vou falar com você de novo. Pelo jeito que ela me falou, eu diria que sim. Mas a vida é muito imprevisível, cara. Eu não posso falar, tipo assim, é certeza que a gente vai se envolver de novo, sabe? Ela pode encontrar outra pessoa também. Tem milhões de pessoas interessantes pelo mundo aí. Inclusive, assim como ela, eu posso encontrar alguém. Mas eu acho que sim. Se eu pudesse falar hoje, eu diria que no meu sentimento ela tem um lugar muito especial no meu coração, na minha mente,
nas lembranças e, tipo assim, eu poderia dizer, né, por mais que eu tenha amado muito a minha ex-namorada, pode ser que essa pessoa, ela foi o grande amor da minha vida, assim, com convicção, sem medo nenhum de errar, ela foi a grande mulher da minha vida que marcou, assim, em muitos aspectos, inclusive, como eu disse, eu tá no momento brilhante da minha vida, de autodescoberta, de como homem, como muita coisa, de eu ter passado todo esse inferno que eu falei pra vocês no começo, faz parte e de eu estar me descobrindo hoje em dia, como homem, como pessoa, cara, ela veio num momento da minha vida muito bom, que foi tudo muito perfeito. Realmente, ela foi o grande amor da minha vida. E se eu queria sim que ela fosse a mãe dos meus filhos, sem dúvida, sem dúvida. Queria viver uma vida inteira com ela, porque eu falei uma vez pra ela, eu falei, olha, você é muito especial pra mim. Você é uma pessoa que, sim, tipo assim, me abalou muito, tipo, mexeu comigo muito em muitos aspectos. E eu sentia isso da parte dela também comigo, sabe? Com carinho. Porque pensa, né, numa mulher que tem, mano, pensa, uma carreira, ela é inteligente, estudiosa. E eu que meio que assim, já hoje como homem, pelo inferno que eu passei, eu tenho um trabalho de, que, assim, não tão subtrabalho, sabe? Eu ganho pouco. Ela poderia, ela conhece, tipo assim, uns caras milionários que trabalham com ela. Ela poderia se relacionar com qualquer pessoa dessas, sabe? O que prova que ela é uma pessoa humilde de coração mesmo, assim. Que vê relacionamento além de dinheiro. Ela é uma pessoa muito especial, realmente. Então, isso era coisas que marcavam muito pra mim. Eu achava ela brilhante, eu acho ela brilhante, assim, em vários aspectos. É bem, meio que isso, Jean, assim. agora eu quero saber do seguinte: se por um acaso ela escolher que quer voltar com o ex, aí a porta se fechou pra ela, ou ainda, se ela, na hora que ela. Porque uma coisa é fato: ela vai quebrar a cara com esse ex. Isso aí não. Todo mundo. Ela vai quebrar a cara com ele, porque Sim. ele já vacilou no passado. Eu quero saber de você o seguinte: se ela Sim. escolher o ex, aí a porta se fecha, ou ainda assim pode ser que você releve isso e fique com ela? Não, não. Aí, pra mim, também vai ser a gota d'água. Não tem como. Não tem como. Não foi uma coisa que eu falei pra vocês aqui, que eu falei pra você, Hernani, é que eu aprecio a sinceridade e caráter dela. Se ela me deu todo esse argumento que eu achei pertinente, que eu achei justo, que eu achei maravilhoso ela pensar nela também. Se ela usou tudo isso, me falou tudo isso pra ir e voltar com eles, aí pra mim é a gota d'água. Pra mim vai ser uma falta de caráter e pra mim vai ser uma desconstrução de tudo que ela me mostrou nesses 7 meses que ela é, sabe? É uma incoerência filha da puta, assim, sabe? E se eu conheço ela também, isso não vai acontecer. Pelo que ela me falou, ela não é o que ela quer também. E isso faria uma diferença, tipo assim, pra mim, acabaria o encanto também. Eu falei pra ela quando ela mostrou na ligação, eu falei, olha, se você voltar com esse teu ex, puta, eu falei o nome dela, você corta depois aí, por favor. Corte, censura, pode ficar tranquilo. Olha, se você voltar com esse teu ex, é uma coisa que é tão não você, é tão não a sua personalidade, não tem nada a ver com você fazer isso. E depois ela falou, a psicóloga dela falou isso pra ela, né? Ela me falou. E ela meio que assim, explodiu a mente dela, falou, mano, é real, é verdade. É uma coisa que não tem nada a ver com a personalidade e a autenticidade dela que ela me mostrou durante todo esse tempo, sabe? É uma coisa que não tem nada a ver com ela. E ela, conscientemente, ela sabia disso, porém, só que sentimentalmente, emocionalmente, ela não estava um pouco ligada a ele, sabe? Então, foi meio que isso, assim. Ela escolheu ficar sozinha realmente. Se eu souber, de alguma maneira, que ela voltou a se relacionar com esse ex, aí pra mim é a gota d'água. Pra mim não tem volta, ela mentiu, isso eu não tolero. De fato, assim. Não tem conversa comigo depois de novo. Agora, que nem hoje, a gente se segue ainda no Instagram. Hoje ela postou uma foto no Palácio da Justiça trabalhando. Porra, eu acho foda pra caralho. Tipo assim, aprecio muito a inteligência dela, o jeito que ela fala do trabalho dela é sensacional. E isso é uma coisa que eu aprecio. Se ela tirou esse tempo dela realmente pra trabalhar, pra viver a vida dela, eu vou achar sensacional. Mas se ela voltar a se relacionar com esse ex dela, aí é outra coisa. Aí não tem ponto de volta. Jean, você disse pra mim no particular que, por mais difícil que este momento esteja sendo, você falou pra mim que o baque dele está proporcionalmente menor. Ou seja, você não tá, até pela fala sua, acho que os ouvintes vão notar isso.
Você não tá com uma fala de desespero, você não tá com uma conversa depressiva, você não tá com uma conversa pra baixo. Eu quero entender por que você me disse que esse momento pra você não te pegou de forma tão impactante e como que você fez para o seu psicológico não ser afetado nesse processo todo? Hernani, inclusive, essa é uma coisa que tá me surpreendendo, inclusive, porque, assim, na minha juventude, eu já sofri por mulher. Todo mundo, todo homem já sofreu por uma roubada, por uma coisa que não deu certo. Eu sofri quando eu terminei com a minha ex-namorada também. E, como eu te falei, a fase que eu tô a fase boa que eu tô na minha vida faz muito parte disso, cara. Como eu disse pra você, eu vejo esse relacionamento como um momento maravilhoso da minha vida. No momento ele se foi e a minha vida boa tá continuando. Então, toda essa coisa de autodescoberta, eu me descobrindo como pessoa também, faz parte de eu não ter o psicológico abalado tanto. Porque essa coisa da ayahuasca também mostrou pessoas queridas que eu tenho perto de mim. Então, eu viver com elas também, ter meus amigos. Eu conversei com os meus amigos. Eu tenho 2 amigos psicólogos, assim, um casal de psicólogos. Que eu contei toda essa história pra eles e eles falaram assim: nossa, realmente, essa parada do ayahuasca te mudou como pessoa, assim, porque hoje eu converso, inclusive contar isso pra você, contar no podcast, contar pra minha madrinha, que é psicóloga também, conversar com as pessoas me ajuda a desabafar um pouco, meio que não guarda. Se fosse antigamente, eu guardava isso pra mim, me trancava no meu quarto, tinha abandonado meu trabalho e tava entrando numa fase depressiva. Hoje não. Hoje o trabalho me ajuda, tenho meus colegas de trabalho que eu me divirto horrores. Então, como eu disse, essa fase boa da minha vida, ela vai continuar com ou sem ela, com ou sem essa mulher. Então, essa fase da minha vida me ajudou muito de autodescoberta, de eu saber quem eu sou também. Tá me ajudando muito a não ser tão afetado por isso. Como eu disse, eu não tô mal, não tô triste, mas ainda me vem muitas lembranças dela. Muitas lembranças de momentos ótimos. E isso eu tô relevando de outra forma, sabe? Na minha vida também. Se fosse antes, eu ia estar chorando pra caralho, ou sentindo uma falta fodida. Mas hoje não. Hoje eu levo de outra forma pra minha vida esse momento, sabe? Então, o meu momento como homem na vida tá me ajudando a, tipo assim, passar por isso tranquilamente. E não tá sendo também uma experiência de outro mundo. Isso, exatamente. Eu já passei por isso antes. Já me desvinculei de outras pessoas. E eu sei que isso passa, cara. Uma mulher não é tudo na vida. Tem outras coisas. Tem a família, tem amigos. Então, isso faz uma diferença. E, Hernani, também, os motivos que ela me deu, como eu achei, tipo assim, eu achei justo, eu achei que ela tinha que tomar o tempo dela, meio que também não me ajudou. Por exemplo, vamos supor, ela podia ter só sumido, como já aconteceu comigo também. Como mulheres fazem com milhares de homens aí. Como já deve ter acontecido com você ou com algum ouvinte. Podia ter sido filha da puta. Ela podia, de qualquer maneira. Ela podia largar tudo que a gente tinha e voltado com eles, assim. Sem eu nem saber dessa história. Ela poderia acabar comigo se ela quisesse. Mas como ela soube conversar, soube ser sincera, soube ser franca, soube ser honesta, e isso fez apreciar a pessoa dela um pouco mais também. Então, toda essa história, do jeito que foi, me ajudou a não ficar tão mal. Entendeu? Bom, Jean, agora é o seguinte. Então, a história sua com a menina, eu vou até colocar o título desse programa como História Sem Fim, porque é uma história que ainda não chegou no seu completo final. Com certeza. Então, é uma história amorosa, é uma história sem fim. Beleza. Agora, essa história aí, os ouvintes vão falar a opinião deles. Eu tive a minha. Eu acho que ela foi covarde, na minha opinião. Sim. É diferente. Se pode ter algum ouvinte bobão, boca aberta, mas assim, mas ela tá pilantrando. Não necessariamente. Eu acho que ela foi covarde. Sim. É diferente de pilantrar. Sim. Eu acho que ela não tá entendendo que você é o cara que vai dar um filho pra ela, ficar com ela, cuidar dela. Na minha opinião, ela foi covarde. O ouvinte vai ter a opinião dele. Sim. Pronto. Eu concordo. Essa é a história sem fim. Eu concordo e entendo o seu ponto de vista um pouco. Concordo. Sabe por que eu acho isso, Jean? Porque eu já vi mulher... Não tô dizendo que é o caso desse rolo seu. Sim. Mas eu já vi mulher... por exemplo,
eu quero ficar com a menina, eu vou dar uma condição de vida legal pra ela, eu vou meter um filho, vou dar uma estrutura. Você vai ficar bem. Aham. Ela não aceita o namoro, ela não fica comigo, porque ela quer esperar, porque ou uma paquera dela, ou então se ela quer ver se vai aparecer alguém melhor do que eu. Isso, Sim. na minha opinião, na minha opinião, isso é covardia, porque você tá se negando de viver uma coisa boa na expectativa de que outra coisa vai acontecer. Isso pra mim é covardia. Sim. Mas enfim, aí o ouvinte vai falar a opinião dele. Agora eu quero pedir pra você, voltando lá naquele outro assunto, só pra fechar. Não, fica tranquilo, vamos eu embora. eu queria que você falasse direto para os ouvintes. Aham. Eu achei legal uma coisa que você falou, que eu falo muito pros ouvintes, que às vezes conseguir dar um bom dia é uma vitória. Sim. Eu queria que você dissesse pros ouvintes que tem tem fobia social, tem dificuldade de interagir, tem dificuldade de falar com mulher. Eu precisava muito de ouvir esse conselho seu. Tem dificuldade de se cuidar, cortar cabelo, arrumar a barba, se vestir bem. Eu queria que você desse uma visão geral, tempo livre, fala tudo que você tiver no seu coração, seu aprendizado, sua jornada, direto para o ouvinte que tem esses problemas da fobia social, da dificuldade de falar com os outros, da dificuldade de abordar a mulher. Sobre esse assunto, por favor. Perfeito. Pra galera que passa por isso, que já passou por isso, eu tenho propriedade pra falar. Eu sei o quanto é difícil. Gente, eu posso falar com propriedade. Eu venci. Eu sou um vencedor. Eu passei Hernani, pelas piores coisas. Cara, eu lembro que você sentir que as suas fezes têm valor. Se você jogar na terra, ela vai adubar, vai crescer planta. Você sentir que as suas fezes têm valor e você não, cara, é um sentimento de bosta. Você sentir que tá decepcionando sempre todo mundo é um sentimento de bosta. Isso é um sentimento. Eu venci tudo isso. E pra quem tem esse problema, eu vou dar o mesmo conselho que a minha psicóloga dava também, que foi o caminho que eu percorri. Por mais difícil que seja você levantar da cama, por mais que seu cérebro diga não vai, o seu corpo inteiro tá dizendo não vai, cara, você precisa realmente contrariar as suas vontades. Faça o que você não tem vontade. Pode ser a menor coisa que seja. Sai do seu quarto, vai pra cozinha, almoça com a sua família, vai falar com aquele teu amigo, vai sair pra comer. Cada pequena coisa é uma grande vitória pra você que tem esse problema, que tá querendo superar. É exatamente isso, cara. É você não seguir. O seu cérebro vai sempre priorizar a zona de conforto. Cara, você superar isso, não tem vitória maior assim. Eu lembro que a minha primeira transa, eu devia ter uns 17, 18 anos, talvez. Cara, foi uma coisa que, tipo assim, foi suada, foi difícil. Era uma menina feia, assim, horrorosa. Mas, cara, depois que eu consegui me livrar desse peso, cara, foi uma coisa, assim, inacreditável. E de lá pra cá foram vitórias e pequenas vitórias. Cada coisa importa, cara. Você ir tomar um copo d'água é uma vitória. Você ir no cabeleireiro, fazer aquele corte de cabelo que te deixa bem é uma vitória. Eu lembro que nessa época, né, também cara, nem a cabeleireira eu ia cortar, eu raspava minha cabeça no zero, assim, tipo, meio que era o que dava, não precisava pagar e era o que tinha na hora. Então, cara, tudo isso faz diferença. Cada pequena vitória, ouvinte, é importante pra você. Então, nunca deixe passar batido isso. A pequena vitória é muito importante. Você saber que você também ganha, às vezes. Não só a fobia, não só o medo ganha. O medo está muito atrelado e eu deixei tomar conta da minha vida por muito tempo. Não deixe o medo tomar conta da sua vida por muito tempo. Você pode vencer, você também é um vencedor. Quem tem esse problema, consegue. Consegue. Por mais difícil que seja, cada coisa pequena é uma grande vitória. Esse é o conselho que eu tenho para dar. Bom, Jean, você é um vencedor. Eu tenho muita satisfação de poder conversar com você, de você ser o ouvinte. E a história sem fim acaba assim, sem fim e com aguardo no futuro de atualizações sobre como terminou essa história de amor. Pode deixar, se qualquer atualização,
Inclusive, cara, quando ela se mudou pro apartamento novo, ela tem uma gatinha chamada Betânia, que ela é fã de MPB. E quando ela se mudou, eu encomendei um quadro, cara, da Betânia, que ela tem um amor por essa gatinha. É uma gatinha de muita personalidade também, assim como ela. Eu tinha encomendado um quadro para um artista e ele fez. E eu tô com esse quadro. Eu tô em dúvida se eu mando ou não, sabe? Porque isso tudo aconteceu antes da gente se desencilhar. Eu tô em dúvida. Eu acho que eu vou mandar. Espera um pouco. É, né? É, pode ser. Eu queria mandar com uma cartinha, tudo mais, assim, agradecendo pelos momentos e que se a gente não fosse ver mais, esse presente significava alguma coisa para ela, assim, inclusive. Bom, mas realmente, eu acho melhor esperar também. E é isso. Por enquanto é isso. Se houver atualizações, te atualizarei, Hernani. Pode deixar. Quem sabe a gente volte a gravar outro programa. Quem sabe até nós dois juntos. Olha aí, que oportunidade legal. Opa, com Seria certeza. legal. Jean, é a última coisa. Pro ouvinte que tem problema de baixa autoestima como você teve, tem alguma dica? Ai, cara, é difícil, Hernani. Sair dessa, assim, é difícil. Mas, Hernani, a autoestima, ela vem junto com o medo também. Então, é bem isso que eu tô falando. Tipo assim, você não se enxergar do jeito que as outras pessoas te enxergam é crucial, cara. É crucial. Por mais difícil que seja, é você não levar a opinião dos outros em consideração. Porque eu falei dessa questão da baixa autoestima para os meus amigos, assim, porque essa questão de não ter escolaridade, não ter uma profissão de carreira, isso tudo também me dá um pouco de baixa autoestima até hoje, inclusive com mulher. E, inclusive, eu peguei mulheres que eu nunca imaginei que pegaria. Tipo, são ricas, patricinhas que têm carreira, que trabalham trabalhos fodas e tudo mais. Pra você ver como isso não faz tanta diferença. E aí meus amigos me abriram a cabeça assim, falar, olha, sinceramente eu nunca tive essa visão de você. Quando eu abri o jogo pra eles, pra esses meus amigos psicólogos, eu nunca tive essa visão de você. Isso nem importa tanto assim. E eu sempre achei você muito mais inteligente do que pessoas que fizeram faculdade e têm trabalhos Ô, louco. gigantes. E, cara, isso não significa realmente tudo. Não dê a importância às coisas maiores que elas realmente têm, sabe? E eles falarem isso também foi um ponto de falar, tipo assim, caralho, eu sempre me cobrei muito por causa dessa questão e realmente não faz tanta diferença. As pessoas não se importam tanto assim com isso, sabe? Era uma questão que eu tinha comigo mesmo, de baixa autoestima, porque era o que os outros falavam, não que tem que ser realmente. Então não dá valor ao que as pessoas falam de você. Você deve se ver muito bem, inclusive. Você que tem que ter um ponto de vista bom sobre você. Essa que é a questão, no final. Bom, Jean, acredito que é isso. Os ouvintes deixam os comentários deles. E que você reflita bastante e que traga pra gente as atualizações. Pode deixar. Fechou? Fechou, Hernani. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E queria agradecer de verdade também no momento que você me ouviu também. Foi muito legal. Me abriu a cabeça também. E foi um prazerzaço estar gravando aí com você pro podcast. Muito bem. É isso aí, Jean. É isso aí, ouvintes. E falou. Valeu. Planeta gira, gira sem parar. Planeta gira, gira, vem dançar. Planeta gira, gira sem parar. Planeta gira, gira, vem. Planeta gira, gira sem parar. Planeta gira, gira, vem dançar. Planeta gira, gira sem parar. Planeta gira, gira, vem. Planeta gira, gira sem parar. Planeta gira, gira, vem dançar. Planeta gira, gira sem parar. Planeta gira, gira, vem. Levanta a mão esquerda, levanta a mão direita, bate na palma da mão, dominando esse planeta. Levanta a mão esquerda, levanta a mão direita, bate na palma da mão, dominando esse planeta. Sai, sai, sai do chão, sai, sai, sai do chão, vem pra cá pular, o planeta é zoação. Sai, sai, sai do chão, sai, sai, sai do chão, vem pra cá pular, o planeta é zoação. Planeta gira, gira.
chão.